Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. Então, mas a gente se for verdade, é a maior verdade da história. Aí você pegou essa história do Maomé, que é muito curiosa, né? Que Maomé é uma religião que vem depois, né? O Islã, né? É, 6º século. É, o 6º século e tal. 7º. Só que tem gente que já também trata a história de Jesus como uma cópia. Eu já vi alguns relatos, acho que eu queria que você falasse isso. Que é aquela coisa de você colocar um homem no centro de tudo e tal. Boa, tem o Zeitgeist. Isso, Zeitgeist. Que já fala que o cristianismo ele já é uma cópia de um outro livro lá do passado e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O Zeitgeist, dentro da academia, ele é ridicularizado. É porque existem coisas também que você sabe que são para poder... Sensacionalismo. Eu vou dar um exemplo de um sensacionalismo recente, que até conversando com um aluno meu que está terminando o doutorado dele em Harvard, estava contando os bastidores. Em Harvard apareceu uma professora teóloga feminista chamada Karen King, doutora em Harvard, professor de Harvard, que falou, descobri o evangelho que fala da esposa de Jesus. Vocês ouviram esse babado aí? Já vi. Pra todo lado e tudo e tal. Eu, na época, eu fiz observações críticas respeitosas, falei, uma professora de Harvard afirmando assim claramente tudo, e vários especialistas em cópita falaram, cuidado, e depois viram que o documento era falso. Eita. O papiro era antigo, mas a tinta... Era depois... Era posterior, papiro. Mas o estrago já estava feito. Sabe? Por que isso? Alguém me falou, Harvard esteve 3 vezes para fechar a escola de divindade de Harvard. Porque quem quer estudar a Bíblia é crente. Ateu não quer. E como Harvard está diminuindo o interesse das pessoas em serem teólogas, para que manter a escola de divindade? E a 3ª vez que Harvard estava para fechar a escola, essa professora, imagine, todo mundo está desempregado. Doutorado em Harvard, professor de Harvard, no outro dia desempregado, o que você fazer com doutorado em grego do Novo Testamento? Sendo que não está tendo emprego para teólogo. O mercado não está legal para essa galera. Né? O mercado não está mesmo. Está diminuindo. Eu tive na Universidade de Chicago, semana passada lá, o departamento de Assiriologia tá acabando, porque quem quer estudar Assiriologia? Sim. Eu gastei tanto tempo estudando acadiano, hoje a inteligência artificial traduz em 3 segundos o que eu precisaria de horas. Então, quando ela percebeu aquilo, coincidência das coincidências, ela arriscou a reputação dela de acadêmica e soltou um sensacionalismo. Por quê? Porque no dia seguinte... o nome da escola de teologia de Harvard estava nas trends de tudo enquanto magazine do mundo inteiro. Aí o pessoal do head lá, a mantenedora, não, peraí. Segura. Então, tem algumas coisas que o pessoal passa, o próprio livro do Dan Brown. Sim, o Código da Vinci. Você sabe que aquele livro ali, existe uma hipótese muito interessante, porque quem publicou aquele livro em inglês foi a Doubleday. A Doubleday tem como maior cliente a Igreja Católica. E o livro do Dan Brown tem tanto erro histórico primário que quem lê fala o seguinte, o cara não pesquisou. Nem o Wikipedia ele viu, ele foi... Mas erro assim crasso, ele coloca a data de Paris numa época 300 anos depois dos Parish, ele confunde o pessoal do século... que já tem quase 20 anos que o Zeitgeist é meio isso, né? Tipo, é uma série de informações... Exatamente. Então, o que o pessoal pensa? Que alguns desses negócios que eu soube... Porque o próprio Código da Vinci, falei... surgiu para fumaça, cortina de fumaça, para abafar outra coisa. O Zeitgeist também surgiu sem para... Ninguém está interessado nesse sentido, para abrir o jogo com você, se é verdade ou não. Porque até descobrirem, eu já ganhei dinheiro com aquilo. Sim. Se eu escrever um livro agora aqui, né? A história do achismo que ninguém quis te contar. Sim. Já vou fazer sucesso. Eu vou contar um monte de mentiras, você vai me processar depois. Mas quando você me processar, eu já ganhei milhões de reais. Entendi. Eu já pago o processo com o dinheiro eu já ganhei, tô nem aí, eu não tô nem aí. Entendi. E a gente tá falando simplesmente da história mais famosa do mundo, que é a história de Jesus. Exatamente, e dá views, e dá dinheiro. Então vamos lá, o Zeitgeist. As histórias de Jesus. Em primeiro lugar, quando você estuda fonte primária, por isso que eu falei, ficar citando Clarice Lispector, né? Sim. Quando você estuda a fonte primária, as semelhanças que eles colocam entre os evangelhos e, por exemplo, eles colocam lá, Jesus nasceu da Virgem no dia 25 de dezembro.
O deus Horus também nasce da Virgem Isso, é o deus Horus. Ísis no dia 25 de dezembro. Pô, então, peraí, vamos pegar essa informação. Vamos checar na literatura egípcia. Em primeiro lugar, já tem uma falha aí, que a Bíblia não fala que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Que nem existia esse 25. Nem existia esse 25 de dezembro. Já está aí. Segundo, porque nem tinha, o calendário nem era esse. Quando eu vou também nos egípcios, eles também não tinham esse calendário. Não tinha dezembro no calendário egípcio. Horus não nasceu da Virgem. A Ísis era esposa de Osíris. Osíris é morto pelo seu irmão Sete. O seu corpo é esquartejado, jogado no rio Nilo. A Ísis desce vestida de humana para recolher os restos do corpo do marido. Ela não consegue o pênis de Osíris, mas ela recolhe... a história é assim mesmo. Recolhe o corpo dele, depois mumifica o corpo de Osíris e dá sobrevida a ele no mundo dos mortos. E ela pega o esperma dele que ela guardou, se autofecunda e engravida de Horus. Essa é um pouquinho mais difícil de acreditar. Caralho, mas... Não, mas não só difícil de acreditar, mas assim, não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Ó, a comparação é essa aqui, ó. Sim. Tem nada a ver. Então não existe. Eu que pergunto ao pessoal do Zeitgeist, de onde que eles pegaram esse negócio que Horus nasceu de uma virgem no dia 25 de dezembro? Que Horus tinha 12 discípulos. Porque desses caras que assistem, qual deles é o Rodrigo que vai pesquisar isso? A gente vai olhar... Eu acreditei no que eu vi. Fala aí, o Índio tem uma aqui. Ele falou, vou trazer uma pro Rodrigo. Traz aí. Nessa mesma linha. Vem aqui, ó. É nessa mesma linha de histórias do antigo, do Egito Não vem antigo. serão, não. Vem. Não, agora eu quero que você falar o que você falou. Você falar. Não, por exemplo, Vai. Por exemplo, falam que a história de Moisés, existe essa história no Egito também. Que é, tipo, nessa mesma linha que você acabou Você de tá falar. certo. Aí é um pouquinho diferente do Zeitgeist. Não, mas não era essa a pergunta. Calma, irmão. Não, faz a pergunta. Não, mas ele acho que eu sei o ponto que ele quer dizer, porque você tem mitos, por exemplo, do Enuma Elish, o Gilgamesh que fala do dilúvio, tem muita semelhança com a Bíblia e foram escritos 1000 anos antes da Bíblia. Então a tese é a Bíblia plagiou. Seria mais ou menos nessa linha? Isso. Para fechar o Zeitgeist, tem que ter nessa linha. Ó, vocês que esqueceram do vinho, não sou eu, hein? Não, o vinho vai ficar pro final, hein? Tá. Vinho na cabeça. Jesus fala que o melhor vinho fica pro final mesmo. Tá no Evangelho. Já tá no Evangelho. Então, veja bem, eu vou fechar o Zeitgeist e vou entrar na sua questão. O Zeitgeist foi foi um desastre acadêmico, porque eles pegaram coisas falsas, coisas que não tem como comprovar, e algumas das semelhanças reais entre os evangelhos e coisas mitológicas, a única coisa do Zeitgeist, que são comparações que batem, são documentos que foram escritos na época da Renascença, quando houve uma volta às fontes gregas, e autores cristãos começaram a recontar as histórias gregas, similarizando-as aos evangelhos, para que passasse pelo crivo da igreja e não fosse proibido. Nossa. Tanto é que você, quando vai estudar a vida de Hércules, você tem que saber que fonte você está usando. A fonte medieval sobre Hércules ou a fonte grega sobre Heracles. Porque, por exemplo, já ouviu falar nos 12 trabalhos de Hércules? Eu não. Muita gente fala os 12 trabalhos, ela está balançando a cabeça aqui. Não existiram na fonte grega os 12 trabalhos de Hércules. Foi na Idade Média que alguém sistematizou os 12 trabalhos de Hércules. Mas uma atualização. Uma atualização, revista atualizada. Esse cara deve ter trabalhado. Entendeu? Então não procede isso aí. Que Baco também é o deus do vinho. Não bate isso. Isso aí eu já fechei o Zeitgeist. Agora vamos para o outro ponto. O que ele coloca é um pouquinho diferente do Zeitgeist. Quando a arqueologia começa no século XIX, final do século XVIII, 1798, 99, com a descoberta da Pedra de Roseta, depois vem a descoberta de Creta, quando Haile Schirman descobre Troia, e começa a arqueologia, depois vem a arqueologia da Palestina, e do Oriente Médio, Babilônia e tudo mais. Aí começaram a descobrir os documentos egípcios e documentos com escrita cuneiforme. Os documentos egípcios foram traduzidos, quem terminou a tradução, começaram com Thomson, que era um inglês, mas quem fechou a tradução mesmo foi François Champollion, que em 1822 traduz a Pedra de Roseta, e a partir dela a gente consegue ler as escritas hieroglíficas. Aí você vai estudar os textos das pirâmides, o livro dos mortos e tal, e ver o que os egípcios contavam de história, tá certo? E, em contrapartida, você tem Lausen e outros mais que foram traduzindo as escritas ugarítica, sumeriana, babilônia, hitita,
assim fomos descobrir também o que eles contavam. Aí descobriram coisas interessantes. Tabletes com inscrição cuneiforme sumeriana contavam a história do dilúvio muito parecida com a Bíblia, e alguns datados até de 1000 anos antes da Bíblia começar a ser escrita. Por exemplo, o épico do Atrahasis, ou Utnapishtim, que fala do herói sumeriano que venceu as águas do dilúvio. Esses textos falavam que houve um dilúvio que destruiu toda a terra, e Utnapishtim salva, ele leva na arca vários animais. Quando ele quer ver se as águas baixaram, ele solta um pombo, e um corvo e uma pomba, igualzinho Gênesis fala, que solta. Só muda alguns detalhes ali, Utnapishtim, não é Noé. Você pega também a história da criação. Você vê que o primeiro homem criado, de acordo com esses épicos, aí foi Adapa. E Adapa foi colocado num jardim chamado Edenu. Adapa vem da mesma raiz sumeriana do nome Adama, em hebraico. E o Edenu lembra Éden. E eles foram jogados fora do paraíso pelos deuses, e aí veio o dilúvio. Mas um exemplo que eu vou dar, que eu vou dar só para não cansar você. Você pega o Enuma Elish, são 7 tabuinhas de argila, contando a história da criação em 7 etapas. Na 6ª tabuinha, conta a história da humanidade. No 6º dia, o homem é criado. E na 7ª tabuinha, vê o descanso dos deuses. Mesma coisa. Então, a Bíblia plagiou. Beleza, veio depois plagiou. Então, vamos lá. Uma notinha de rodapé. Você perguntou especificamente do Moisés. A história que eles pegam, que é igual a do Moisés, não é bem egípcia, é de Sargão. Que Sargão também foi colocado num rio pela mãe dele, e as águas não o tomaram, e aí ele foi salvo das águas igual Moisés. Mas vamos segurar o exemplo do Moisés, vou responder primeiro essa coletânea aqui, depois eu entro no Moisés. Então, plagiou a Bíblia. Obviamente plagiou. Mas para eu considerar um plágio no passado, eu também tenho que ter critérios literários, como aqueles que eu falei, a gente aplica ao Novo Testamento. E observa-se, havia plágio, não no sentido negativo da palavra, de uma obra literária dar origem a outra, e origem a outra, nós temos isso no passado. Só que observa-se que todas as obras antigas, quando elas eram plagiadas, o plágio sempre ampliava aquela história e a sofisticava e colocava mais detalhes. Nenhuma obra plagiava a outra para diminuir o seu enredo. Sempre era... Tanto é que quando tem 2 enredos do passado parecidíssimos, a gente considera que o plágio é aquele que ampliou. Segundo... Maravilhoso. Alguns plágios perceberam hoje que não eram plágio. Na época de Fraser, James Fraser, que achava que todos os mitos tinham coligação entre eles, todo mundo pensava, não, teve alguma ligação entre eles. Hoje já sabe que alguns não são um mito dependendo do outro. Hoje descobriu-se outro fenômeno das semelhanças. É que aqueles 2 relatos estão apontando para o mesmo evento histórico. Você entendeu? Então, por exemplo, eu falei aqui de Jesus e você falou de Jesus. Mas não é porque você está plagiando o que eu falei. Sim. A referência a Jesus que nós dois estamos dando é porque nós estamos falando do mesma fonte que a Bíblia. Se a Bíblia desaparecer da história e amanhã alguém pegar você falando e eu falando, vão ficar descobrindo assim, quem copiou quem? Sim. Não, ninguém copiou. É porque nós estamos apontando para o mesmo evento histórico. Percebeu? Aí vamos agora comparar com a Bíblia. A Bíblia é a mais resumida versão das origens em relação a todos esses mitos. Então ela quebra aquela questão de ter derivado de. Segundo, todos esses mitos, sem exceção, colocam os deuses como filhos do universo. Eles não criam o universo. Tanto os mitos egípcios quanto mesopotâmicos. Eles não criam o universo. O universo vem antes deles. O universo se autogera ou existe pela eternidade e os deuses vêm depois. A Bíblia é a única versão que coloca Deus antes do universo. Bereshit bara Elohim, como diz em hebraico, no princípio criou Deus. Deus é antes. Segundo, todos esses mitos são politeístas. Vários deuses. A Bíblia é o único que é monoteísta. Então, as semelhanças não são porque a Bíblia derivou deles. É porque tanto a Bíblia como eles estavam apontando para uma fonte comum. E a Bíblia estava corrigindo esses mitos que havia. Ela estava contradizendo esses mitos. Entendeu? Aí, quando a gente pega a história da humanidade hoje, onde é que começou a civilização humana? Eu sei que a evolução vai colocar
o Australopithecus na África como o hominídeo mais antigo, mas quando você pega fora da evolução para falar da civilização, a civilização começou na Mesopotâmia. Ali foram as primeiras cidades da humanidade. Você tem a cidade de Ur, a cidade de Erech, Eridu. Essas primeiras cidades começaram ali. Onde hoje é o Golfo Pérsico. Ali, entre o rio Tigre e Eufrates. Ali começou a civilização, ali foi inventada a roda, ali foi inventada a matemática, ali foi inventada a política, ali foi inventada a cerâmica, ali foi inventada a cidade, ali foi inventada a escrita. Então, os mais antigos documentos escritos da humanidade começam... Ali começa a civilização humana e a história humana. Antes da Suméria, é pré-história. Então, quando eu pego os primeiros registros da humanidade, que história eles me contam? Que eles começaram por serem descendentes daqueles que sobreviveram ao grande dilúvio que destruiu toda a Terra.